Bem, pessoal, já estamos de volta. A gente foi, mas voltou rapidinho. E agora vocês vão ter uma aula show de bola com o professor Mário Glauco, imperdível, não sai daí não. Fica atento que cada dica desse homem é muito preciosa. É com você, Glauco. Professor Tiago, eu quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no teu programa, agradecer a oportunidade de estar contribuindo para o conhecimento dos nossos alunos da Mater Christi, os alunos do Vírus Cursinho, os alunos de Mossoró e região, não é? Agradecer a Super TV e hoje nós estamos trazendo aqui um tema muito interessante, muito relevante. É um tema, o tema na verdade, nós vamos trabalhar e retratar aqui a Grécia Antiga. Nós vamos trabalhar, portanto, essa civilização, né, que é considerada, juntamente com a Roma, como a civilização clássica. Não é? Mas por que está trabalhando a Grécia Antiga? O ideal, na verdade, é que a gente possa entender como esse conteúdo pode estar sendo cobrado no Enem, na prova do Enem. Então, veja bem. Trabalhar a Grécia Antiga ela é interessante porque os conceitos que fazem referência a essa civilização, ela pode estar entrando ou caindo, melhor dizendo, nas questões de ciências humanas de forma direta ou de forma indireta. Então, o que é que eu quero contribuir aqui para você? O que é que eu quero contribuir aqui para você, nosso aluno, para você, telespectador da Super TV? É que nós possamos, de fato, compreender elementos fundamentais dessa civilização que eles são recorrentes de forma direta ou indireta nas provas de ciências humanas e mais ainda. É interessante também que é possível um arcabouço cultural de conhecimento que vai lhe dar condições de gerar uma argumentação na produção textual. Pois bem, quando falamos em Grécia Antiga, nós precisamos compreender o conceito de cultura clássica. Ela é considerada, juntamente com a civilização romana, uma cultura clássica porque ela serve de base, é o arcabouço cultural para todo o mundo ocidental. O que eu estou querendo dizer com isso, portanto? Eu estou querendo dizer que tanto a Grécia como também a Roma foram duas civilizações que nos legaram toda a estrutura e a organização político-administrativo, toda a organização econômica, todo o modelo social, todo o modelo cultural do mundo ocidental. Então, esse é o primeiro aspecto, um aspecto bem pontual, um aspecto conceitual. Então, civilizações clássicas, fazemos referência à Grécia e à Roma. De forma bem mais didática, de forma bem mais pedagógica, quero começar uma reflexão agora sobre a sua localização. A civilização grega, os povos que ali habitaram a península dos Balcãs ou península balcânica, eles constituíram uma civilização que ela pode estar sendo cobrada, por exemplo, quando estamos analisando a Primeira Guerra. Mas por que isso? Porque ao analisar a Primeira Guerra é interessante compreender que durante a Primeira Guerra os povos que habitaram a Península Balcânica, ou os povos balcânicos, e aí eu estou fazendo referência à Grécia Antiga, foi uma região muito disputada. Não é? Então essa região era disputada pelos impérios, o Império Austro-Húngaro, por exemplo, como também o Império Russo, da Rússia. Então veja só, estou já linkando aqui a Grécia Antiga com a situação da Primeira Guerra. Esse é o primeiro elemento a se considerar quando falamos em localização. Outro aspecto interessante é o modelo político. É muito recorrente no Enem quando nós falamos no modelo político. E que modelo político eu faço referência? Ao modelo democrático. Então, se no mundo ocidental, e em especial no Brasil, nós vivemos um modelo democrático, a raiz desse modelo está diretamente ligado à Grécia, sendo mais específico ao modelo democrático da cidade de Atenas. Então, na cidade de Atenas, preste bem atenção, na cidade de Atenas foi formatado um modelo democrático, onde esse modelo democrático vai servir fundamentalmente para a estruturação da democracia atual, em especial a democracia brasileira. Então, é recorrente os alunos questionarem, professor, mas que elementos são esses constitutivos dessa democracia grega, em especial da democracia ateniense?
Então nós precisamos lembrar que ela foi uma democracia excludente, elitista, indireta e que defendia alguns interesses de pequenos grupos da sociedade ateniense. Eu costumo sempre dizer que a democracia ateniense ela está diretamente ligada ao imperialismo ateniense. É como se uma alimentasse a outra. Quando eu falo que ela era excludente, é justamente porque ela era uma democracia onde beneficiava somente um agrupamento da cidade de Atenas. Esse agrupamento era os cidadãos livres, proprietários de terras, proprietários de escravos. Ela era também escravista, né? Ela tinha esse modelo de escravidão que caracterizou, melhor dizendo, mas tem um detalhe. Quando falamos em escravidão, nós precisamos entender que o modelo de escravidão em Atenas não era o mesmo modelo que ocorreu no Brasil. Nos tempos da Idade Moderna, a escravidão que aqui chegou dos trópicos, ou melhor dizendo, no Novo Mundo, era um modelo de escravidão onde está diretamente ligada à cor da pele. Enquanto que a escravidão no mundo grego, em especial em Atenas, tem dois princípios fundamentais. Preste bem atenção. O primeiro princípio trata-se do prisioneiro de guerra. Então, o prisioneiro de guerra ele se tornava um escravo do Estado. O Estado aqui, eu faço referência ao Estado ateniense. O outro aspecto faz referência a aquele prisioneiro, aquele escravo, melhor dizendo, que era escravo por dívida. Então, o cidadão não tinha pago suas dívidas, se tornava escravo. E, infelizmente, naquele contexto, era uma escravidão que era hereditária. Então, nós temos já alguns aspectos a considerar. Falamos da localização e conseguimos linkar a localização grega a antiga, mas com o contexto do período da Primeira Guerra e naturalmente também da Segunda Guerra. Já conseguimos também elencar aqui ou fazer um link entre a democracia, entre o modelo escravista, entre o modelo excludente e imperialista de Atenas, dessa democracia, com a democracia atual no mundo ocidental, em especial no Brasil. Então, mais uma vez, essa democracia era elitista, excludente, escravista. Ela tinha alguns princípios que trata-se da defesa da isonomia, então todos eram iguais. Preste bem atenção, caríssimo aluno. Quando eu digo que todos eram iguais, eram os cidadãos atenienses. Todos eram iguais, eram os cidadãos atenienses. No entanto, nem todos eram cidadãos. Quando falamos no princípio da isogeria, significa dizer, portanto, que todos os cidadãos eles tinham direito à fala, à voz, à vez, a pronunciar-se, a dar o teu depoimento. E como isso ocorria? Em uma grande praça pública chamada de Ágora. Era justamente lá onde eles poderiam tirar proveito ou se posicionar no contexto da democracia ateniense. Vamos para um outro aspecto muito interessante. Quando falamos nos conflitos dos gregos, e aí tem toda uma produção cinematográfica, né? Quando se fala nas guerras médicas, e aí quando eu falo em questão cinematográfica, eu faço referência ao filme 300 e tal. Então veja bem, naquele filme foi abordado a Batalha de Termópilas. Por que é interessante compreendermos essa batalha ou estudar essa batalha? Não necessariamente precisamos, e fique atento, não precisamos estar analisando os números de mortes que ocorreram. Não precisamos compreender a estratégia militar. Mas que contribuição essa batalha passou para o mundo ocidental? Veja bem, acompanhe comigo. Quando falamos no mundo ocidental e o contexto de cidades federadas, onde formam uma unidade federativa ou uma união, tal qual ocorre no Brasil atual, tal qual ocorre nos Estados Unidos atual, ou seja, uma confederação de estados, e esses estados formam uma unidade federativa. Pois bem, amigo, esse conceito ele faz referência a essa batalha. Após a batalha no desfiladeiro das Termópilas, os gregos tiveram a necessidade de se agruparem,
formando a Confederação de Delos. Vai ser o primeiro momento no mundo ocidental que ocorreu a formatação de uma unidade. Então, naturalmente, guardadas as proporções e também com toda a adaptação para a temporalidade histórica, mas contribuindo naturalmente para a formação do que chamamos hoje dessa unidade federativa. Então, esse é um aspecto muito interessante. Quero também aqui aproveitar para analisarmos a questão de Alexandre. Alexandre o grande rei, imperador da Macedônia, que com pouca idade, depois, aos 33 anos, formou um império vasto. Preste bem atenção qual a grande contribuição de Alexandre para o mundo ocidental. Ele aplicou em seu governo um modelo chamado de cosmopolitismo político. Ou seja, vai ser a partir de Alexandre que nós vamos ter a formatação de uma unidade entre todas as cidades gregas, chamada de polis, onde todos os cidadãos, todos os habitantes do Império Alexandrino, de Alexandre o Grande, eles passam a fazer parte do Império. Então é um sentimento de pertença ao Império de Alexandre. Não é à toa que ele acabou formando ou determinando a construção e a constituição de várias capitais com o nome de Alexandria. Quero aproveitar, amigo, aqui deixar minhas palavras finais para o professor Tiago, agradecendo e passar para você, caríssimo telespectador, que a minha gratidão, a minha satisfação, a minha felicidade de estar aqui contribuindo para o seu crescimento, para a sua formação e a sua preparação em busca do seu êxito na prova do Enem, em especial na prova de Ciências Humanas. Valeu, estamos aqui. Valeu, professor Mário Glauco, muito obrigado por essa aula, por mais uma contribuição, você é show de bola, sempre dando dicas importantes aí pra galera, parabéns para você que é um ótimo professor e educador. E galera, nosso tempo tá acabando, infelizmente a gente vai ficando por aqui. Antes de encerrar, eu queria só deixar aqui uma mensagem. Na vida as mudanças elas são inevitáveis, coisas ruins acontecem, mas a nossa felicidade reside na nossa capacidade de se adaptar a tudo isso e tocar a nossa vida com foco no presente, com foco naquilo que é importante. Essa é a nossa mensagem de hoje e a gente vai ficando por aqui. Fica ligado em tudo que foi dito aqui. Se você de repente quiser rever, é só acessar as redes sociais do Vírus Cursinho ou da Super TV. A gente vai estar reprisando lá os programas no canal do YouTube. E aí, próximo sábado a gente se encontra novamente com um novo conteúdo, mais um programa. Eu estou aguardando você. Meu nome é Tiago Xavier e esse é o Enem com Café. Até próximo sábado.